Eu sou Silvia Hartmann e você está assistindo ou ouvindo ao RemotaCast, o seu podcast sobre trabalho flexível. Aqui eu converso com quem está na vanguarda do trabalho remoto ou híbrido no Brasil e no mundo. Essa temporada é uma produção da Remota com oferecimento da Logitech. Para trabalhar de qualquer lugar com qualidade, presença e colaboração, a tecnologia certa faz toda a diferença. Com webcams, headsets, mouses e teclados, a Logitech é a parceira ideal de quem leva o trabalho flexível a sério. A empresa ainda conta com inteligência artificial para aprimoramento de som e imagem com foco em performance e ergonomia. Torne a sua rotina mais produtiva e a sua cara com Logitech. Aponte a câmera para o QR Code na tela ou clique no link na descrição do episódio e conheça a linha completa da Logitech. Bem-vindos, bem-vindas para mais um episódio do RemotaCast. Hoje, o meu convidado é o Vinícius Coelho, VP de Pessoas e Cultura da Time Doctor, que é uma empresa referência global em produtividade remota. Curiosamente, eu fui conhecer o Vinícius lá fora, em Austin, num evento do Running Remote, e nós éramos, se não me engano, os únicos brasileiros lá esse ano. A gente já fala um pouquinho mais sobre isso. Muito bem-vindo, Vinícius. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, Silvia. É um prazer estar aqui com vocês hoje e contar um pouquinho mais sobre a Time Doctor, sobre o mundo do trabalho remoto e participar do podcast com você. Perfeito. Lembrando quem está aqui nos vendo, nos ouvindo, o RemotaCast é um podcast que a gente entrevista lideranças que estão na vanguarda do trabalho flexível, trabalho distribuído. Então, a gente hoje vai conhecer os bastidores de uma cultura remota sólida e construída por uma das empresas remotas mais maduras do mundo. E antes de falar, então, sobre a Time Doctor, antes de a gente falar sobre as práticas de vocês, eu queria saber como é que você, Vinícius, que mora no Brasil, trabalha numa empresa norte-americana, já teve uma longa carreira internacional, como é que você conseguiu, como é que você desenvolve essa carreira brilhante internacional e qual foi o papel do trabalho remoto nisso? Maravilha. Eu tenho uma trajetória bem interessante. Eu morei muito tempo fora do Brasil antes de trabalhar na área de recursos humanos. A minha formação e a graduação em hotelaria e gastronomia, e eu tive a oportunidade de trabalhar fora e ver o mundo de uma maneira diferente. Mas quando eu fui crescendo na carreira para o lado corporativo, RH foi o que mais me chamou atenção, inicialmente recrutamento, e aí aconteceu que, por ter morado muito tempo fora e entender de diferentes culturas de trabalho, foi muito orgânica, uma vez de volta ao Brasil, querer continuar trabalhando de forma global. Então, eu tive a oportunidade de desenvolver a minha carreira aqui no Brasil, dentro da área de recursos humanos, principalmente na área de tecnologia, mas para mim era muito importante esse aspecto de multicultural e trabalhar com diferentes pessoas do mundo inteiro. Para mim sempre foi muito importante isso. Então, o momento da pandemia acabou priorizando o trabalho remoto. Eu já trabalhei remoto antes da pandemia também, mas o momento da pandemia priorizou o trabalho remoto de uma forma global. E para mim foi um momento de olhar e dizer, ok, é hora de pular nesse barco e fazer acontecer. E faz agora vai quase 4 anos daqui a pouco que eu voltei pro o trabalho remoto global, trabalhando numa empresa 100% distribuída, que nunca teve um escritório, por exemplo, então. Que incrível. Isso é um super exemplo, inclusive para nós da Remota também, que Remota nunca teve escritório, vamos seguir assim e queremos que Legal. mais empresas tenham essa estratégia, né? Mais que qualquer coisa, essa estratégia. Uhum. Você hoje, então, vive em Curitiba, Isso, que no sul. no sul do Brasil, legal. E conta um pouco sobre a Time Doctor. O que que a Time Doctor faz? Qual que é a história da empresa e a ocupação, a operação da empresa? Time Doctor, ela tem muitas facetas, então acho que a melhor maneira de resumir a Time Doctor e aí aprofundar, né, de diversas maneiras, a gente é uma plataforma de análise de produtividade e gestão do tempo, com foco no mundo do trabalho remoto. A Time Doctor surgiu lá em 2011,
já como uma empresa focada em ajudar o mundo a transicionar para o trabalho remoto. A gente já trabalha desde muito antes de trabalho remoto ser uma norma 2011. geral, 2011. 2011, sim. Muito tempo mesmo. A gente vai completar 14 anos daqui uns, acho que mais ou menos 15, 20 dias. Então, é sensacional, porque o trabalho remoto existe há muitos anos. O os fundadores da Time Doctors são pioneiros do trabalho remoto, tanto o nosso co-founder, o Liam e o Rob, né, trabalham de forma remota há mais de 20 anos. E então o produto da Time Doctors surgiu como uma plataforma por próprio controle deles, do tempo deles, e evoluiu e foi se desenvolvendo como uma empresa que, eh ajuda outras empresas a criarem essa ponte de relacionamento entre funcionário e empresa para construir esse alinhamento, né, esse caminho para que qualquer trabalho que seja feito de forma online possa ser feito de forma remota. E, então, essa essa trajetória do nosso produto começou com gestão do tempo somente e foi evoluindo ao longo dos anos para algo que a gente chama, né, fora de Workforce Analytics, que é basicamente entender todos os como você utiliza o seu computador, como você trabalha, ajuda você a ter o controle do seu tempo operacional, o seu tempo estratégico, mas também coisas muito mais complexas, como risco de burnout ou como produtividade entre pares. Então, é uma ferramenta que, quando usada junto com o funcionário, né, o colaborador e a empresa, trabalhando juntos, ela te dá um poder de performar melhor, e de uma maneira muito, muito mais viável para criar essa relação de confiança entre o funcionário e a empresa. Legal. E vocês, então, você mencionou há pouco que vocês não têm escritório, imagino que vocês tenham uma distribuição global. Quais são as regiões mais fortes para Time Doctor hoje? E eu já vou Olha, explicar essa pergunta, não é uma pergunta nada comercial, é para tá. entender a maturidade das regiões e dos países na adoção desse tipo de ferramenta, porque isso também é um indicador importante para o avanço do trabalho remoto em alguns lugares. Perfeito. É bem interessante porque tem uma relação proporcional entre as regiões que a gente tem o maior número de clientes e as regiões onde a gente tem o maior número de funcionários, né. Então, funcionários são 150 pessoas em 40 países, né. Então a gente cobre 18 fusos horários, da Califórnia, oeste dos Estados Unidos até a Nova Zelândia. Então é muito interessante essa distribuição literalmente global. Global. Clientes têm uma similaridade, mas, o nosso volume de clientes, se a gente divide entre os nossos maiores clientes e os pequenos e médios, os maiores estão nos opostos, os maiores estão nos Estados Unidos e na Asia Pacific, lá nas Filipinas, na Índia, enquanto os menores estão muito distribuídos entre, região da Europa Central, América Latina, África do Sul. Então tem uma distribuição global, ele caminha de forma global. Então, é bem interessante. E a gente tem pessoas distribuídas em todos esses países. Realmente, vocês estão bem distribuídos, o conceito puro da ideia do global mesmo. E no Brasil? Tem distribuição no Brasil? Como é que a gente está Tem, nesse... tem distribuição de cliente e tem distribuição de funcionário no Brasil. Legal, A gente tem hoje, clientes de diversos tamanhos no Brasil e funcionários, a gente tem pessoas de diversos times. Tem eu, no time de pessoas de cultura, né? Tem pessoas no time de suporte, no time de dados, no time de marketing. Então, o Brasil tem uma presença forte, dentro dos 40 países que a Time Doctor opera com seus funcionários. O Brasil tem um bom número de pessoas. E em número de clientes, a gente não é um número tão relevante comparado à América do Norte né, e APAC, mas tem clientes grandes, tem empresas de relevo de porte aqui no Brasil. legal, muito legal, que bom. Isso é um bom sinal, né? Em todos os Sim. sentidos. E qual que é a relação da Time Doctor com o Running Remote? Só lembrando, pessoal, que está nos ouvindo, o Running Remote é uma comunidade global sobre trabalho remoto, que já existe, se não me engano, há quase uma década, né, Vini? Sim.
E tem uma conferência anual para a qual eu fui nos últimos 2 anos, inclusive onde eu conheci o Vini, mas você ia falar sobre o tempo da comunidade, né, e qual que é o papel da Time Doctor? A Running Remote, na verdade, ela surgiu antes de ser uma comunidade, ela surgiu como uma ideia do Liam e do Rob, os nossos co-founders, e eles escreveram um livro chamado Running Remote, que é um livro para, né, basicamente contar sobre o que é o trabalho remoto, como você pode trabalhar remoto, como você faz essa transição do trabalho no escritório para o trabalho remoto. E a Running Remote surgiu como uma comunidade, então foram 3 processos: um livro e uma comunidade que surgiram, né, de uma forma, quase que paralela. Ah, nessa época, a Time Doctor tinha uma presença um pouco maior ainda na Asia Pacific, então tinha bastante o mundo, principalmente nômade digital na época, estava muito em Bali, na Tailândia, ali no sudeste asiático, e acho que foi um dos primeiros grupos que foram atraídos pela Running Remote, e depois foram empresas, né. Então a comunidade surgiu, a comunidade existe até hoje, ela é fantástica, a É, eu Silvia faz fico parte da comunidade. felicíssima. Pois é, fez uma grande Sim. diferença no meu trabalho, no meu conhecimento, atualizações. É uma troca de conteúdos fantástica, assim, é um projeto maravilhoso. E o livro, trazendo esse conhecimento, né, de forma ampla e internacional, e aí em 2018 tivemos a primeira conferência da Running Remote, que é para trazer profissionais, indivíduos, para trazer empresas, para conversarmos sobre como o trabalho remoto vai avançar, pode nesse caminho, né. Running Remote surgiu antes da pandemia, né, todo mundo fala que a pandemia foi a grande força motriz atrás do desenvolvimento do trabalho remoto de forma global. Sim, né, com todas com tudo que aconteceu ali, realmente o trabalho remoto ganhou uma visibilidade muito grande, mas a Running Remote, essa iniciativa da Time Doctors existiu muito antes. E, então a conferência ela é realizada de forma anual, durante os anos da pandemia ela foi realizada de forma online, mas a gente se encontra, trazendo empresas, trazendo palestrantes, acadêmicos da área que é super interessante, né, acadêmicos da área de dados de trabalho remoto, pra fazer com que a gente entenda como essa curva está acontecendo, né, e como ele vai se reprojetar e crescer. Então, a gente se encontrou em Austin esse ano, né, Silvia? Ano que vem vai ser em Austin de novo, então, é uma comunidade global incrível, com uma possibilidade de trocas, assim, é realmente um lugar onde você entende cada vez melhor como você consegue fazer a sua empresa funcionar de maneira 100% remota, de novo, criando essa ponte de relacionamento entre as pessoas, é o mais importante, né, essa transparência e confiança entre a empresa e os seus funcionários. Pois é, e quando se fala, por exemplo, vamos pegar a Time Doctor mais uma vez, como caso de sucesso, né, vocês têm 40 países, em tantos fusos horários. É claro que requer muita intencionalidade, processos e rituais, para que vocês Sim. mantenham essas pessoas todas conectadas. Eu ouço um desafio muito frequente que eu ouço de líderes e empresários aqui no Brasil é esse, como é que eu mantenho as pessoas conectadas? Como é que eu mantenho as pessoas pertencentes? E no Uhum. Running Remote desse ano, você participou de um painel que para mim foi um dos melhores do evento, e vocês falaram sobre cultura, né? Eram Sim, as lições de cultura dos campeões de cultura do trabalho remoto, o nome era alguma coisa assim. sim. E você trouxe uma frase que me marcou, que as relações de trabalho não eram mais relações contratuais, transacionais, mas que Uhum, agora eram relações de engajamento. E eu gostaria de entender como isso se traduz na Time Doctor, uhum. considerando o alcance de vocês em termos de força de trabalho e talentos. Sim. É uma frase muito simples, mas que tem uma tradução muito complexa e na prática ela tem vários pilares, né. Eh, essa relação transacional do trabalho é como o trabalho surgiu, a própria história do trabalho, ele é uma transação, ele é uma troca entre um produto, um serviço, uma pessoa, uma comunidade, um grupo, né. A maneira com que a gente precisa encarar, trabalho
num espaço global como a gente atua hoje, nós precisamos trazer pessoas para nossa equipe, para o nosso time, que acreditem que o trabalho delas tenha a possibilidade de impactar mais pessoas. E é um pouco, pode sair um pouco piegas às vezes quando você olha essa questão de, você tem que ser dono do seu trabalho, esse senso de dono. A maneira com que a gente traduz isso na Time Doctor é, se você tem uma autodisciplina, se você tem um desejo de que o seu trabalho tenha um impacto maior, e você acredita no produto e no que a gente desenvolve, né? Se você entra e entende o que a gente faz, de forma independente e principalmente de forma assíncrona, porque realmente é impossível você estar presente em todas as reuniões ou conversas de funcionários na Nova Zelândia e clientes nos Estados Unidos. Se você cria essa ponte, é o começo, né? Então, a relação transnacional do trabalho ainda existe, né? É uma troca entre a empresa, entre o funcionário, mas muito além disso, é o que se entrega para uma comunidade, é o que se entrega para um grupo, né? E aí quando se torna esse contratual, transacional para o engajamento, é quando você consegue pegar o propósito, a razão de existir da empresa, com a razão de trabalho, com o desejo de trabalho das pessoas. Então, estando num espaço 100% global, eu tenho uma facilidade que muitos dos meus colegas não têm. É muito fácil para mim atrair gente do mundo inteiro para querer trabalhar na Time Doctor, né. Eh, Hoje em dia tem muita gente querendo trabalhar num espaço assim. Então, quando a gente tem essa atratividade, quando eu tenho essa coisa mais orgânica das pessoas buscando fazer parte de uma empresa assim, o que a gente nosso vetting, né, a nossa avaliação no processo ali, quando a gente está conversando com pessoas, é muito sobre isso. É muito sobre quanto você quer entregar para esse grupo, quanto você quer fazer parte disso. Eh, e aí acaba sendo uma experiência muito interessante, porque você encontra pessoas de caminhos de estradas de vida completamente diferentes, alinhadas com o mesmo propósito, alinhadas com uma mesma visão. E isso é, assim, incrível. Então, de novo, né, é uma frase muito simples, mas com muitas verticais de como é que você transforma essa relação contratual nessa visão de engajamento. A gente precisa ser muito transparente com as pessoas que estão aqui dentro da medida do que é possível ser transparente, né, e Claro. mostrar para elas, né, é esse o caminho que a empresa está andando, é por esse que a gente vai, esses são os nossos planos, essa é a visão de futuro, é isso que, se a gente atinge o que nós estamos propondo a fazer, a gente chega lá, entendeu? Eh, e é um desafio, porque as pessoas entram, as pessoas saem, elas se desenvolvem, mas uma das coisas muito legais no espaço que a gente vive em B2B, né, Software as a Service em B2B, pouquíssimas empresas podem falar que tem pessoas trabalhando desde o dia um ainda na empresa. A gente tem gente que está desde o dia um na empresa até hoje. E muita gente com mais de 10 anos de empresa também. Isso é muito legal. A sua empresa é remota, mas o trabalho não flui como deveria? Ou você adotou um modelo híbrido, mas cada área funciona de um jeito, não existe alinhamento entre as lideranças, causando insatisfação na equipe e, no fim das contas, ninguém segue as regras? Aqui na Remota, te apoiamos a implementar o trabalho flexível com intenção e consistência. A partir do nosso assessment organizacional, o Remota Scorecard, fazemos um diagnóstico completo do seu modelo de trabalho, apoiado em dados, e entregamos para você um relatório completo com informações, boas práticas, pontos de melhoria e como você pode ter um trabalho flexível sustentável. E se a sua empresa já tiver práticas estruturadas nos modelos flexíveis, a gente reconhece isso com o selo Remote First da Remota. Aponte a câmera para o QR Code ou clique no link aqui na descrição do episódio e agende uma reunião. É muito legal mesmo. E eu vou te ouvindo, assim, a gente... E aí, sem entrar diretamente no mérito de presencial, remoto ou híbrido, mas muito mais na forma como o trabalho é feito, porque eu acho que o nosso grande objetivo como comunidade é isso, é mostrar que a forma que o trabalho é feito é muito mais determinante do que o lugar onde as pessoas estão.
Então, sim, você pode ter uma equipe 15 horas por dia dentro de um mesmo escritório que não tem essa compreensão de qual é a minha parte nesse mecanismo, por que eu estou fazendo isso, qual que é o nosso objetivo final, qual é o nosso exato. porquê, qual é o porquê, né, da Time Doctor, qual é o porquê da minha empresa. E essas pessoas nunca terão o nível de engajamento de pessoas que estão 100% remotas, em fusos horários diferentes, que talvez nunca tenham visto presencialmente seus colegas, mas que Uhum, tem essa compreensão profunda de qual é a razão delas estarem ali, né? O que elas contribuem. Eu gostei muito dessa sua colocação, porque existem centenas de artigos científicos sobre engajamento, sobre produtividade, como manter as pessoas engajadas. E é quase uma fórmula simples, né? É quase uma fórmula simples, mas o óbvio não é quase. feito. O eu tenho um mentor de anos atrás na minha carreira que sempre fala, eu aprendi a entender que isso é verdade, o óbvio não existe. É, Ah, óbvio. ele é tão simples, ele é tão claro, que parece que ele não existe, que ele é irreal na frente das pessoas. E eu acho que quando você consegue transformar esse discurso de seja dono do seu trabalho, acredite na empresa, vista a camisa da empresa, e você faz isso de uma forma de: "Beleza, eu quero que você faça isso, mas eu vou deixar você trabalhar de onde você quiser. Eu vou te dar um salário legal, eu vou te dar acesso a um networking global de conhecimento, de possibilidades de desenvolvimento, que são coisas extremamente importantes para as pessoas e que, sim, tem muitas outras coisas importantes. O escritório, ele tem coisas que são importantes. A convivência do dia a dia é uma coisa importante, mas ela não é obrigatória para se construir uma empresa. Você não precisa dela. O que você precisa é trabalhar para substituí-la de forma, da forma possível dentro do trabalho remoto, para que você, consiga continuar esse aspecto de a cultura da empresa vai existir independentemente de onde ela esteja localizada, seja ela remota, híbrida ou presencial. A cultura dela existe, mas quem faz a cultura dela girar são as pessoas, né. Então, de atos simples, né, por exemplo: "Puxa, vamos escolher uma data, reunir o time e fazer um almoço com todo mundo". O time de suporte é um grande exemplo no Time Doctor. Eles fazem, movie nights, eles fazem almoços, a gente faz, tem Legal. várias reuniões onde a gente faz e a gente tem aquelas atividades que não são o happy hour obrigatório, que você fica, tipo, meio marcado se você não vai, sabe. Aquela coisa de, tipo: "Hoje eu tô a fim de almoçar sozinho, não quero ver ninguém, mas se não for a galera vai ficar assim comigo". São Ah, coisas pequenas, aquelas coisinhas pequenas que a gente não para pensar. Que o trabalho remoto traz, uma liberdade, ele traz uma liberdade, ele pode, né, e não só o trabalho remoto, porque existe um outro problema, né. Você vai trabalhar remoto ou você vai trabalhar de casa? No Brasil se instituiu um pouco essa questão do home home office, né. office, né? Gente, não, não precisa, eu posso estar aqui na minha casa, eu posso estar num café, eu posso estar na praia, eu posso estar em qualquer lugar e desenvolver o meu trabalho, desde que eu tenha as condições mínimas Claro. necessárias para fazer isso acontecer. Não faz diferença. Não tem, não mas aí né, fazendo um papel de venda da Time Doctor aqui agora rapidinho, é aí que uma plataforma como a Time Doctor ajuda a criar essa ponte de confiança. Mostrar que independentemente dos horários que eu sigo ou né, onde eu estou, se eu estou cumprindo as minhas responsabilidades aqui, estou entregando para a empresa o que ela precisa e, né, e o que eu quero entregar, né, se tiver internet na lua, pode ir para lá. Eh, eu acho que isso exige uma maturidade, né. Eu falo de um lugar privilegiado, de uma empresa que faz isso há 14 anos e nunca teve e não vai ter um escritório, e sempre vai ser globalmente distribuída, mas, como uma fonte de inspiração para empresas que têm esse desejo, né. A primeira, a questão realmente de custo mesmo, de custo operacional, você não ter um escritório, isso já permite com que você nem que você não seja só para Seja uma economia, você consegue exato, se reinvestir em reinvista coisas em pessoas, incríveis. né, em produto, Exato, em tecnologia, em sim. E com, assim, uma fração mínima desse custo, você consegue começar a fazer coisas como, fazer reuniões com o seu time, fazer com que os times se encontrem uma vez por ano. Então, a gente está começando a reimplementar isso na Time Doctor agora, com mais times, com mais pessoas,
para que todo mundo tenha essa oportunidade de se ver também, e ter essa experiência, né, "Poxa, não estou indo para o escritório, não estou indo ver todo mundo todo dia, mas quando eu estou indo ver, vou passar uma semana, uns dias com eles num lugar super legal", né, então que a gente foi para Cancún agora em mês de junho, então com a empresa. Então, isso com uma fração do custo do que seria manter um escritório para 150 pessoas hoje em dia. Que legal. E aí, falando em termos práticos, acho que foi super bom você entrar nesse detalhe do funcionamento do sistema da Time Doctor. Então, em termos práticos, é um software que é instalado no computador da pessoa e vocês acompanham ali o fluxo de trabalho das pessoas, certo? Eu resumi bem? Super resumido, e é isso mesmo. A ideia é trazer essa visibilidade de como a pessoa opera dentro da máquina dela. E vocês não recebem questionamentos? Isso é uma discussão muito árdua, né? A questão do Sim. controle, o quanto isso. Eu tenho uma visão, mas eu quero ouvir de você, porque ao mesmo tempo que vocês têm uma super ferramenta desenvolvida para isso, vocês são um dos maiores defensores do remoto que funciona e que são boa prática no mundo. Então, até onde começa e acaba essa questão de controle versus gestão, versus monitoramento, versus confiança, como é que funciona isso? Isso é extremamente é um assunto extremamente interessante, e algumas pessoas que já chegaram até mim, colegas de RH me perguntando, vêm trazem isso como uma questão polêmica, né, e até como uma dicotomia de discurso, e para mim é muito simples de explicar que não é uma dicotomia, é muito direto. A Time Doctor surgiu num tempo em que time tracking é a principal função dela. Freelancers, call centers, né, BPOs, RPOs, enfim, empresas que fornecem serviço como um centro de serviços, né. Então, naquela época, uma ferramenta como o Time Doctor ia ser utilizada para monitoramento. O que a gente fez ao longo dos anos foi desenvolver e melhorar a plataforma para que ela deixasse de ter esse viés de monitoramento para um viés de uma análise de produtividade mesmo. Então, uma empresa pode, e existem inúmeras ferramentas que não têm todas as capacidades da Time Doctor hoje, mas que têm funções, né, similares ou alguns pontos, em que se você pega ela, o objetivo dela é monitorar tempo. E monitorar tempo e, né, bater o ponto ali na entrada, na saída, e ver o que a pessoa fez durante o dia. O que que a gente usa? A gente usa o time tracking como uma forma de entender como o dia, semana, mês dessa pessoa funciona. E, então, utilizando esses dados e cruzando eles com a gente tem mais de 250.000 usuários ativos na plataforma. Então a gente consegue ter uma visão global de, por exemplo, um engenheiro de software, né, trabalhando no Brasil, outro trabalhando na Índia, outro trabalhando nos Estados Unidos que utiliza a plataforma. A gente entender qual deles é mais produtivo, qual deles entrega mais com tempo de trabalho, né. Eh, a gente utiliza todos esses aspectos de visibilidade que a plataforma traz para gente, para poder chegar para o funcionário e para a empresa e falar assim: "Olha, você consegue ver o seu próprio tempo, você consegue ver o que você está fazendo, você consegue organizar sua curva de entregas, e a empresa consegue fazer isso comparando com outras pessoas". Quando você pluga esses dados de milhares de pessoas repetitivamente fazendo isso todos os dias, a gente consegue desenvolver, ferramentas que dão análise, por exemplo, de burnout. Isso é uma coisa incrível, você chegar para uma empresa e falar assim: "Olha, a minha se você", né, eu principalmente como RH, ajudo e gosto de participar em algumas implementações específicas para mostrar que a ferramenta está aqui para o benefício do funcionário e da empresa. Ela funciona dessa forma. E aí tem um pouco do que não deve, não teme também, né. A gente não dá para a gente não colocar essa perspectiva. Claro. Mas eu acho que o que arredonda aqui é eu chegar para um RH e falar: "Olha, utilize a plataforma e daqui a alguns meses, com os dados, eu consigo dizer para vocês se você tem pessoas em risco de burnout, porque elas estão trabalhando mais que as outras". Porque tem gente que beleza, tem um funcionário que não está cumprindo com as funções ou que está tendo 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo, mas eu também tenho uma pessoa que está trabalhando 12, 13, 14 horas por dia para poder entregar o que está faltando. Então,
ter visibilidade, é sobre essa visibilidade para você poder ser justo com seus funcionários, né. Então, quando você vai e a gente está desenvolvendo, que eu não posso ainda comentar sobre, mas novas, features do produto que são, assim, muito interessantes para a gente poder realmente ter uma visibilidade real do que é se trabalhar remoto, né, e o que é entregar e fazer parte de uma equipe remota. E no fim do dia, ferramentas são ferramentas, né? Sim, O uso das empresas, das pessoas, é que determina a finalidade. É claro que uma empresa que tem uma ferramenta como essa de gestão de produtividade não pode simplesmente deixar de exercitar as práticas de liderança que são necessárias no acompanhamento. Então, não, agora eu tenho exato. um software e eu não quero mais saber dessa pessoa. No fim do mês eu vejo quantas horas ela trabalhou. Não é isso, né? E também, por outro lado, é uma ferramenta que pode ajudar muito um líder que já é fantástico, mas que eventualmente consegue ter um pouco mais de visibilidade de como é que aquela pessoa está conduzindo o dia a dia. Então, é uma ferramenta, né? O controle ele é Exato. uma atitude proveniente das pessoas. Muitas vezes a necessidade de controle resulta da falta de confiança, e isso pode ser tanto da liderança que não aprendeu ainda a trabalhar de forma remota, ou da equipe que não aprendeu ainda a trabalhar sem monitoramento, né? Então, Uhum. eu acho que existem esses motivos, mas no fim do dia é essa atitude que determina se é uma ferramenta de controle ou uma ferramenta gerencial importantíssima, né. Perfeito, muito bem colocado. E realmente ajudar os clientes e ajudar não só os clientes, mas os funcionários dos nossos clientes também, a entenderem o tamanho da ferramenta que eles têm na mão deles. É essencial essa educação, o que existe, né, empresas que não têm uma cultura de confiança, entre o gestor e o liderado, o tentarem utilizar o olharem para a plataforma como uma plataforma de monitoramento. A nossa ideia interna é: como a gente ensina vocês a usarem, você está usando 1% de uma visão tão pequena do que pode ser a plataforma. Olha, amplia essa visão. Então é um trabalho muito legal. Ah, é muito legal mesmo. Tudo que ajude, né, esse processo, a desmistificação, né, de várias questões no remoto, eu acho que é muito útil, muito válido. E aí, mais uma coisa prática que eu gostaria de te perguntar, que me ocorreu agora há pouco, vocês têm muitos fusos horários e Sim. vocês falam muito sobre o trabalho assíncrono. Existe trabalho e aí imagina a gente sempre imagina que as pessoas conhecem os conceitos, mas só para lembrar, né, síncrono ao mesmo tempo, eu e você estamos aqui sincronamente, Isso, quem vai nos ouvir depois é assíncrono, né, a perfeito. atividade não é realizada ao mesmo tempo. Vocês têm trabalho síncrono na Time Doctor? E se sim, como é que vocês lidam com esse desafio dos fusos horários? Sim. O trabalho síncrono, ele tem 2 vertentes na Time Doctor. A primeira é, nós somos síncronos com os nossos clientes. Então nós temos Perfeito, uma perfeito. distribuição global entre os times que são face com o cliente, então, o customer success, o suporte, todo o time relacionado ao revenue geral da empresa, né, tem é customer facing, como a gente fala, né, então tem que Perfeito. estar ali. Então esse trabalho é síncrono, né. O trabalho de suporte é síncrono e assíncrono também, porque a gente precisa ter um suporte global que roda o tempo todo e Hum. que nas emergências e coisas importantes precisa ser síncrono, mas que está o tempo todo dando follow-up e rodando como funciona. Então essa é a primeira visão do trabalho síncrono na Time Doctor. O segundo é, a gente tenta criar, linhas de engajamento com os times em que, eh, uma vez por semana, pelo menos a cada 2 semanas, mas uma vez por semana, a gente se encontre numa reunião. Dentro da nossa metodologia interna de gestão, nós temos uma reunião específica que cada time, cada departamento tem, e ela pode ocorrer semanalmente ou cada 2 semanas, dependendo da equipe, em que a gente prioriza uma flexibilidade de horário para poder se encontrar. Às vezes divide o time em 2, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo do time de RH, que é um time super distribuído. Tem gente aqui na América Latina, tem gente nas Filipinas, né, para todo lugar. Eu, como o head da área, sou a pessoa que traz a flexibilidade para a mesa quando eu vou me encontrar com eles. Então, qual horário que a gente é literalmente uma conversa. Beleza, pessoal, toda quarta-feira a gente vai ter uma reunião. Funciona melhor qual horário para quem?
Então a gente determina, e aí o que a gente faz? A gente roda um processo que dura 3 meses. Nos próximos não, um trimestre. No próximo trimestre, vamos trocar de horário? Não, tá funcionando esse, mantém. Cada time vai alinhar isso da sua forma. Então, eu diria que não está escrito num livro de regras, mas uma coisa que é bem clara na Time Doctor, a liderança sênior se torna um pouco mais flexível para poder se acomodar e ter esses encontros. Perfeito, muito legal, muito bacana. E naquela no painel que você participou, que realmente eu achei incrível, você trouxe uma visão interessantíssima, que é do papel da tecnologia, né, e do uso do stack de tecnologia para a cultura, porque só para explicar para as pessoas, né, esse stack de ferramentas. Então, aqui na Remota, a gente hoje está totalmente aqui no mundo Google, então a gente usa o chat do Uhum, Google, não usa mais o WhatsApp, pelo menos internamente, usa o e-mail, usa uhum. o Drive, tudo mais. A gente, as empresas normalmente tratam isso como um ferramental, protocolo de comunicação. Sim. Explica pra gente, que eu achei isso genial, como isso se traduz em cultura, para a gente Aham. também conseguir dar um exemplo e mostrar por que a cultura não é o escritório, né? Quais são esses outros. Por isso que eu gostei tanto desse exemplo, mostra que a Sim, cultura é construída por outras coisas. com certeza. Existe uma gama de ferramentas hoje em dia. O mercado está tão cheio de coisas que você pode ir para qualquer lado e qualquer lugar. Na Time Doctor, a maneira com que a gente viu, e a gente está sempre visando e olhando para uma aprimoração disso, mas hoje eu acho que a gente tem uma gama de ferramentas muito claras de como construir essa visão de comunicação, transparência, que traduz 100% na cultura de deixar as pessoas inseridas no que está acontecendo, né. Então, eu falei lá de um quarteto fantástico, né, um Fantastic Four ali. Então pensa num ciclo, né. Eu preciso comunicar, eu preciso falar. No escritório você vai, bate no ombrinho do amigo ali e fala: "Olha, o que está rolando?". Aqui a gente usa o Slack como ferramenta. Você pode usar o Google, você pode usar, tem gente que ainda usa o WhatsApp, enfim, mas a gente usa o Slack como uma ferramenta de comunicação. Do Slack, então beleza, então a gente teve uma conversa, a gente teve a nossa conversa ali, que eu iria na sua mesa bater um papo com você, e a gente vai resolver um problema. A gente tem uma situação para resolver. Essa situação a gente usa o Asana. O Asana, onde a gente coloca tudo que a gente chama de discussion lists, action items, né, todos esses pontos que são pontos para discussão, pontos para se resolverem, tem uma metodologia em cima disso, mas pensa que as ações propostas e o acompanhamento delas é feito por lá. Então, algo que surgiu, vou dar um exemplo do que a gente acabou de fazer uma automação no time de RH. Alguém mandou uma mensagem para a gente no Slack, falando: "Olha, não recebi meu pagamento", uma coisa que pode acontecer. Ela automaticamente vira um task no Asana. A gente fez a automação para que ela automaticamente vire um ponto de ação e que a gente possa ter todos os pontos de acompanhamento um a um lá dentro. Aí, tá acontecendo, mas eu preciso dar uma explicação mais complexa de maneira síncrona. A gente usa o Loom. Ah, eu Então eu vou adoro. lá, Gente, eu sou o Loom é fã. fantástico, Nossa, o Luan é maravilhoso, maravilhoso. abro minha tela, o Loom tá ali, faço a explicação. A gente meio que tem uma regrinha de tentar colocar no máximo 5 minutos ali esses vídeos, às vezes É. pode ser mais, mas ali é deixar direto, é trabalhar dessa forma. Por Deixa eu só último, fazer uma ressalva para explicar aqui para quem está nos aham, ouvindo ou nos assistindo. O Loom é um sistema da Atlassian, e não patrocina nem a mim e nem ao Vinícius, né? Que a gente sim, sim. realmente é usuário e eu uso há anos. O Loom você consegue gravar a tela e gravar você mesmo, explicando ali um processo num vídeo rápido que não gera um arquivo, você simplesmente compartilha um link, a pessoa clica o link e assiste. Agora ele já está cheio de IA, então já vem com transcrição, um monte de coisa. Uhum. Mas assim, aquilo economiza tanta reunião, né? Às vezes eu quero fazer uma explicação Sim. simples. Vinícius, olha, esse aqui foi o roteiro que eu imaginei para a nossa entrevista do podcast. Eu dividi aqui em 3 blocos. Essa e essa talvez sejam as perguntas que te façam refletir um pouco mais. Você está de acordo? Posso fazer um Loom, que além de tudo, Uhum. nesse caso seria uma coisa muito simples, né? O que você trouxe foi um exemplo de coisas mais difíceis. Mas ele também humaniza, né, também a conversa. Você pensa, você tem uma sequência de mensagens no Asana ali, uma atrás da outra, aí vamos sumarizar isso aqui, né, vamos trazer uns uma vamos centralizar a informação agora de novo, então uma pessoa vai, pega,
ó, isso que foi feito a partir daqui, começamos de uma página nova e continua. Então, ele serve para trazer esse aprofundamento que aí entra aquele ponto que o escritório de vantagem lá é mais fácil no escritório é mais fácil se aprofundar, mas no Loom você consegue ter o mesmo efeito, né. E você registra, Eh, você documenta, né, então Você assim, documenta. não está também consegue assistir, porque no escritório alguém falou isso no evento, eu achei maravilhoso. "Ah, porque os combinados do café são ótimos, né, pena que ninguém mais tem acesso ao que foi combinado no Uhum. café". Inclusive Exato. as pessoas que vão executar o que foi combinado no café, né, então, a Uhum. importância da documentação também, né. Exatamente. O combinado do café, ele é o principal responsável pela terceirização de culpas dentro de uma empresa, assim, porque é o Exatamente. que você pode criar a história que você quiser no final das contas, É, né. Ali no que está registrado, não, "Puxa, eu esqueci de fazer tal coisa". Tudo bem, tá lá registrado o que tem que fazer, volta lá, corrige e faz, né. Não somos máquinas perfeitas e não é esse o caso. E por último, a gente tem agora uma segunda ferramenta também com outro propósito similar, mas uma documentação. Então a gente usa o Confluence, também da Atlassian, né. O Confluence, ele é um grande arquivo organizado, onde você consegue ter todo o histórico. A gente consegue então, por exemplo, a nossa página de onboarding, a nossa Wikipédia interna, eh, o nosso roadmap de produto, as nossas boas práticas de engenharia, tá tudo lá dentro, documentado nesse sim, arquivo, nessa biblioteca de informações. O que a gente acabou de implementar aqui também, que veio depois da Running Remote e a gente já está executando e está super legal, a gente linkou a nossa plataforma de treinamento e desenvolvimento com o Confluence. Então tudo que vai para lá, acaba podendo virar uma forma de treinamento que a gente coloca num onboarding ou numa reciclagem, sobre novos processos. Se a gente precisa checar que, né, uma outra coisa, eh, ter ter essa responsabilidade de trabalhar de forma remota e assíncrona exige responsabilidade. claro. Uma das formas que a gente, né, quando você precisa instigar isso constantemente nas pessoas. Mas o LMS que a gente usa, né, o Learning Management System que a gente usa, permite com que fizemos uma reunião síncrona, né, uma reunião geral, all hands. Quem não assistiu, mas a gente precisa que assista, recebe ela no Talent LMS e a gente consegue ver se a pessoa assistiu, quanto tempo ela assistiu, se ela fez algum comentário importante ou não, que a gente recebe e depois responde essas pessoas. Então, traz mais uma camada de accountability, né, é o que a gente fala para esse processo. Então, é o quarteto agora o quinteto ali fantástico, mas que ajuda as pessoas a entrarem nesse loop constante de quererem saber o que está acontecendo, fazerem parte do que está rolando na empresa. Perfeito. E a conexão humana? Vocês, quais são os rituais? Como é que. Porque aqui a gente está falando de uma gestão fantástica de informação, documentação, que já é um passo difícil e fundamental. Assim, eu vejo pela Sim. remota, a gente é uma empresa com menos de 10 pessoas, e esse é hoje um dos nossos grandes objetivos operacionais, é ter isso cada vez Uhum. melhor organizado, até para a gente também servir como exemplo do que a gente defende e rodar cada vez melhor. Mas como é que vocês, já no tamanho e na distribuição geográfica que vocês estão, global, promovem a conexão entre as pessoas? Perfeito. Acho que dentro da visão de gestão da empresa, a gente pensa muito no modus operandi como a empresa existe para poder trazer essa questão de engajamento, de construção junto também. Então, uma regra, né, os gestores é mandatório. Você tem que fazer um one on one com o seu funcionário uma vez por semana, em alguns casos específicos a cada 2 semanas. Mas você precisa, estruturadamente, e não é o one on one sobre: "Olha, o que que você fez? Aqui é o seu trabalho, o que deu errado". Isso é importante, mas isso é mais É a feedback. daily, né, isso é outra coisa, né. Aqui é: "Beleza, o que está acontecendo? O que que foi bom para você nessa última semana?". E entrar num nível minimamente pessoal, de entender como está o contexto da vida daquela pessoa. Vou dar um exemplo bastante sério e complexo, a gente tinha uma funcionária em Israel que precisou ficar num bunker durante os ataques. A gente tinha funcionários no Paquistão e na Índia, que quando teve essa crise alguns meses atrás, estavam trabalhando com foguetes e mísseis passando por cima da casa. É muito sério.
Então, esse contato do, primeiro, gestor com liderado é essencial. Sim, não tem como você criar uma, uma transparência e uma confiança num espaço remoto se você não tem essa. Ser dirigente a ponto de fazer isso com essa constância. Exige essa responsabilidade, é o primeiro ponto. O segundo é a integração do time. Então, a gente usa as nossas reuniões semanais, de forma síncrona ou a cada 2 semanas, dependendo do time, para que a gente discuta dentro dessa reunião o que está acontecendo, né? Ó, isso é o que passou, isso é o que está acontecendo, isso que vai acontecer, mas para a gente ouvir as pessoas, para com que elas tragam os pontos delas também. Isso acaba gerando uma discussão que vai além do trabalho. Você vai criando essa conexão em que você vê que existem pessoas que estão olhando para o seu trabalho sem ser diretamente uma forma de julgamento do seu trabalho, mas sim de uma forma colaborativa, né? Como a visão de X pessoa colabora com a entrega de Y pessoa, né? E essa é uma segunda parte. A terceira vem da liderança mais sênior. Então a gente tem, para o nível geral da empresa, a nossa reunião mensal, e ela é interativa, ela não é gravada, ela é ao vivo, então a gente faz ela no fuso horário do Ocidente, faz ela no fuso horário do Oriente também, para que as pessoas tenham visibilidade. Todo mundo tem acesso ao nosso scorecard com quanto a gente está vendendo, quanto falta, qual é a meta, onde está. Trazer essa visibilidade de resultados, mas trazer pontos, por exemplo, a gente está numa implementação muito forte de, então, beleza, o que o time de revenue está fazendo? O que o time de product engineering está fazendo? O time de operações está fazendo? Trazer essa divisão, esse compartilhamento de informações e fazer com que as pessoas dos times sejam responsáveis por trazer isso para frente também, não só a liderança em geral. E num nível mais granular, como eu falei antes, né, o pessoal que faz um almoço, o pessoal que assiste um filme juntos, né, tem uma galera que faz alguns jogos, tem a galera que mora próxima, que de vez em quando se encontra. Então, todos esses pequenos pontos que vão juntando e criando essa visão de conseguir, englobar as pessoas no máximo possível e destruir esses silos que existem, né que se formam quando você está nesse trabalho. Eu trabalho da minha casa, trabalho só com o meu time e eu não vejo o resto que está acontecendo. É muito fácil criar esses silos no trabalho remoto e a gente precisa quebrar eles. Quando a gente percebe que tem um se criando, é ir lá quebrar. Perfeito. E aí, para uma pessoa que esteja nos ouvindo, por exemplo, deve pensar, nossa, mas isso deve dar trabalho, né? Porque é muita intencionalidade, exige disciplina, exige organização e planejamento. Sim. E isso provavelmente dá trabalho, né? Então, como é que uma empresa que chegue para você e fale, nossa, Vinícius, mas isso dá muito trabalho, não quero fazer. Como que você normalmente conversa com essas pessoas para trazer o exemplo de vocês, de como isso dá Uhum. certo? É uma pergunta muito boa. Porque muita coisa vai dar errado. E Tá. para mim, mesmo estando numa empresa que está todo esse tempo, tem muita coisa que a gente erra. Não dá para você pensar que isso vai ser uma transformação e um processo que vai ser lindo do dia 1. Ele vai ser bagunçado. Ele vai ser meio doloroso para algumas partes. O primeiro ponto é o ownership, né, os donos, a liderança da empresa, a liderança executiva tem que começar lá de cima. Se não tem o buy-in deles, se não tem eles acreditando e querendo que essa transformação ocorra, não tem time de RH no mundo que faça milagre. Não adianta. Então, a iniciativa pode até surgir do meio ou de baixo para cima, ou do meio para cima, mas a ação tem que vir de cima. E ela tem que ser uma ação em cascata. Então o que eu falo, e tem algumas pessoas de empresas menores e maiores também, que já conversaram comigo sobre a minha experiência, a nossa experiência na Time Doctor em si, né, como a gente faz isso. Primeira coisa, o seu ownership tá comprado? Eles acreditam nisso? Eles querem que isso aconteça? Se eles querem, 50% já está resolvido, Já porque está daí o resto resolvido. é execução. Se eles não querem, aí é um processo de como você mostra isso. Aí tem
inúmeros caminhos, né. Eh, eu acho que até nisso entra a própria, de novo, vou usar essa a razão de existir, né, a razão de existir de empresas como a Time Doctor ou como a Claro, Remota, ou como algumas outras em que, eh, dá uma visibilidade, dá um caminho, né. O que eu falo é que, por exemplo, como RH de uma empresa remota, hoje eu não direciono, eu sou um farol. A minha equipe, a gente é um farol que ilumina o caminho para as pessoas tomarem o caminho que perfeito. elas querem tomar. E eu gosto muito dessa visão em que, eu não sou responsável pelas ações daquele gestão, daquele time, mas eu sou responsável por mostrar o caminho para eles escolherem qual é a melhor fonte. Quando uma empresa fala para mim e chega para mim e fala: "Você se sente hoje, na posição que você está, seja ela em operações ou em RH ou onde for, como um farol para sua empresa? Você é um farol das pessoas que olham para você? Você consegue Ótima ser o provocação. você hoje, quais as ferramentas você precisa para ser esse farol? Antes de você qual é a melhor ferramenta para trabalhar remoto, né? Ah, vamos fazer esse quarteto fantástico do Slack, do Asana, do antes disso, o que que você ou a sua equipe, a sua área, dentro da sua organização, consegue iluminar o caminho dos outros? Se você não consegue ainda, tá tudo bem, busca como encontrar esse caminho, sabe? Porque aí culturalmente cada empresa vai ter uma visão diferente de como fazer isso. Uma vez que você consegue ser esse, que a gente chama aqui beacon of light, né, esse farol mesmo, aí você consegue construir um processo. E aí fica mais fácil. Se você tenta construir um processo, mas você não é visto como uma referência de ajudar as pessoas, isso pode virar um problema também lá na frente. Já virou um problema para mim. Eu tenho pessoas terceirizando tudo para mim, ou para minha equipe, porque você é o farol, você está iluminando, então você sabe o que fazer. Não, eu não sei o que fazer. O que eu sei é como te ajudar. O que eu sei é como fazer uma provocação para que você pare e reflita, né. E eu acho que se você não é essa referência ainda, você precisa buscar se aproximar das pessoas, se aproximar da sua gestão, do ownership da empresa, para você ser essa referência, para você mostrar que você consegue ajudar na tomada de decisão. Aí sim, você abriu a porta ali para você fazer o que você quiser, e transformar a sua empresa. Aí sim, as ferramentas, as consultorias entram para ajudar com isso. Não precisa fazer sozinho, não precisa pegar tudo do zero e eu vou ter que escrever o livro do trabalho remoto. Não, de implementação do trabalho remoto. Você pode fazer muita coisa sozinho, e você tem hoje inúmeras ferramentas e de consultoria ou de gestão ou de software mesmo, que podem ajudar você a fazer essa transição de maneira muito mais macia do que sozinho. Legal, muito bom. E qual que é o seu maior desafio hoje, nessa posição de RH numa empresa 100% remota e global? Olha, o meu maior desafio ele muda de acordo com a temporada. Então, hoje o meu maior desafio eu tenho 2 desafios, eu tenho o maior desafio como um gestor da Time Doctor, e eu tenho o Tá, meu maior desafio de carreira, vamos supor assim, como um executivo da área de RH. Dentro da Time Doctor, o meu maior desafio hoje é como eu continuo retendo pessoas, mas não mas retendo elas de maneira geral, ampla. É muito mais fácil para mim reter um funcionário, porque eu sou uma empresa 100% remota, e eu ofereço benefícios por ser remoto que nem todas as empresas oferecem. Então eu tô à frente do jogo, e eu sei do meu privilégio aqui. Mas, como é que eu faço a retenção dessas pessoas enquanto elas se desenvolvem, enquanto elas encontram um caminho de carreira, enquanto elas têm propósito e esse ownership delas ali, né, que a gente chama aqui na empresa de self-guided missile. Um dos nossos valores como empresa é que você seja um remote rockstar, ou seja, né, uma pessoa que ama trabalho remoto e que consegue se desenvolver no trabalho remoto, que você seja um teamwork titan, que é um titã do trabalho em equipe, né, o jogo ali das palavras, ou seja, não dá para fazer nada numa empresa remota sozinho, a não ser que seja um freelancer do seu próprio trabalho, né, sim. aí tudo bem. E o self-guided missile, que é o míssil autoguiado. Você sabe onde você tem que ir, você vai fazer o seu caminho para chegar lá.
né. Esses são os Legal. nossos três valores da empresa, né. Então, Nossa, como eu gostei. cons era muito complexo antes, era muito complexo, mas muito simples ao mesmo tempo. E aí eu fiz um trabalho junto com o Rob e o Liam na época e o resto do time executivo, para que a gente transformasse e disse: "Beleza, não é passion, né, ser apaixonado pelo que faz. Então, o que que significa ser apaixonado pelo que faz, né? Tem que ter sentido, tem Tem que que ter ser sentido, tangível. né, ficam umas palavras jogadas ao vento, vazias, né, às É, vezes. aham. Eu vejo umas coisas assim que eu falo: "Gente, não", né. É um trabalho que eu fiz na minha empresa antes da Time Doctor também, que foi a Celero, uma fintech aqui do Brasil, que a gente, né, missão, visão, valores, tá ótimo, faz parte do organograma das palavras, mas é o DNA. É o DNA do que a empresa é e do que precisa ter nas pessoas que fazem parte da empresa. Eh, então, esse é o meu maior desafio, é como eu aplico isso, retendo as pessoas enquanto elas crescem. Isso é a visão Time Doctor. Na minha visão como executivo de RH é, como a gente leva isso para o próximo passo, né. Como eu aplico já é um desafio aplicar isso numa empresa de 150 pessoas hoje. Como uma empresa de 10.000 funcionários pode ter a mesma qualidade, a Perfeito. mesma visão. Como eu tenho conversado muito com colegas de empresas no nível de 1.000 funcionários hoje e no nível acima de 5.000, eh, numa beleza, como você faz acontecer? "Ah, eu faço, mas nem todo mundo consegue fazer parte". Eu ouço muito isso. Sim. "Ah, nem todo time é assim". Como que a gente consegue fazer com que todo time seja assim? E volta muito para o papel da liderança, né, Vini? Porque Sim. numa empresa remota e eu sempre digo que todos temos um papel importantíssimo, RH, líder e profissional. Mas a Uhum, liderança, no limite, é a personificação da empresa perante aquele funcionário, aquele profissional. No dia a uhum. dia, o contato com o líder é o contato com a empresa. Sim, Então, esse é um dos caminhos possíveis, né? Muito legal. exatamente. Outra coisa, eu também, às vezes, eu penso e falo para empresas, principalmente de tecnologia, você vai manter o remoto para reter a sua equipe, mas se você não fizer o trabalho bem feito, você perde a equipe em rotatividade daqui a um ano, porque as pessoas vão se sentir desconectadas, aí também não resolve. Exatamente. Não resolve. Não Você adianta. resolve, mas é um tapa-buraco. Exato, E assim, exatamente. é um tapa-buraco com uma peneira. Vai vazar É, e sai rápido. caro, né, e sai caro, porque aí você tem todo o custo de perda, de retreinamento, de contratação, fora a moral. Então, caminhando para as nossas 2 últimas perguntas, a primeira é: como é que é o seu dia a dia remoto? Quem é o Vinícius no trabalho remoto? Como é que funciona para você? Você viaja muito? Você trabalha de qualquer lugar? Como são os horários? Como é que funciona? Olha, pergunta, muito relevante, muito legal. Pra mim, eh, o que eu mais gosto e que mais funciona é a flexibilidade. Então eu adoro o fato de que, agora eu estou trabalhando de manhã com você e da minha equipe, eu comecei cedo, eu estou aqui, eu vou ter uma pausa ao longo do dia e eu vou ter reuniões à noite. O meu time, né, eu vou ter no meu caso especificamente, o meu trabalho é um pouquinho mais síncrono do que das outras pessoas, porque eu preciso sentar com cada gestor da empresa, porque eu preciso sentar com cada pessoa. Então acaba ficando que eu tenho uma s um s é mais síncrono do que assíncrono para mim, mas eu gosto disso, e eu gosto dessa flexibilidade de que eu moro numa chácara um pouquinho mais afastado, e que eu posso ter uma tarde, um dia da semana para fazer minhas coisas lá para o centro da cidade. Então, essa flexibilidade para mim é ótima. Eu viajo muito pela empresa, eu viajo muito por conta própria também, então, eh, eu estou trabalhando de Curitiba hoje, e aí no final de semana para o fim de semana eu vou estar em São Paulo, e depois eu vou ter um evento em setembro em Las Vegas, em que eu vou estar não só no evento, mas eu vou estar trabalhando de lá também. Eh, Pra mim isso é essencial para como profissional que eu sou. Essa possibilidade de poder fazer meu trabalho de absolutamente qualquer lugar, né. Então, a minha rotina e a maneira com que eu funciono, eu não sou o profissional que senta das 9 às 5 da tarde na frente do computador. Não. E eu sofria muito com isso antes. Eu não entendia o porquê que eu tinha de certas travas e certos desafios que a flexibilidade eh
do trabalho remoto, e não só do trabalho remoto, de estar numa posição de liderança sênior, uma posição de, como é que a gente chama aqui, no cargo de confiança, né, que E permite com que estar eu numa tenha essa. empresa global também, né, porque tem isso, você lida Sim. não é que você trabalha numa multinacional e tem um reporte indireto, que você tem uma reunião por mês ou por semana, não, a sua equipe está no mundo inteiro, né, Uhum, exatamente. direto. Ah, Então o meu dia a dia ele é muito dinâmico, ele é nada fixo, o que eu faço como eu mantenho a sanidade dentro disso? Trimestralmente eu reorganizo, quais vão ser as prioridades e como eu vou operar. Então eu entrei no terceiro trimestre esse ano, que, né, julho, a gente já está indo, meu Deus, já está acabando esse trimestre agora, daqui a pouco já acaba. Eh, Foi com: "Ok, esse trimestre eu vou me comportar um pouquinho mais horário comercial do que o normal. Então eu vou limitar as minhas interações", porque o meu segundo trimestre, eu trabalhei literalmente todos os dias da semana com uma carga horária diferente da outra. Então eu vou adequando. E aí a minha equipe também, que tem essa, para fazer parte do RH na Time Doctor, você tem que ser flexível nesse sentido, a gente faz a mesma coisa. Então eles tiveram um mundo um pouquinho mais redondo ali no segundo trimestre. Agora não, agora a gente inverteu, eu estou tendo um pouquinho mais, mas eu já percebo que um pouquinho mais redondo não me agrada muito. Estou fazendo porque é importante, mas não é o que eu necessariamente gosto. O que eu gosto é dessa possibilidade e flexibilidade de: "Beleza, estou disponível a qualquer hora, mas eu também estou livre a qualquer hora". Então, ótimo, é legal. é muito único, é muito exclusivo, não funciona para todas as áreas, mas eu acho que eu construí a minha casa dentro desse aspecto. A minha casa de trabalho é essa casa onde entra e saio a todo momento, a toda hora. É muito legal Sim. mesmo. E a última, que é uma pergunta fixa do RemotaCast, Uhum. qual é o maior mito sobre trabalho remoto que você gostaria de enterrar de uma vez por todas? Dá pra gente ser tão polêmico com essa O que pergunta, você né. pode ir à vontade. Eh, eu vou no mais piegas de todos, porque eu acho que é o que a gente precisa para conseguir dar certo, é o que a gente precisa enterrar. Que trabalho remoto é para quem é preguiçoso, que trabalho remoto não constrói cultura, que traba o que eu ouço principalmente aqui de empresas brasileiras. Trabalhar remoto eu não consigo, a gente não constrói a mesma garra, a mesma coisa. Não, trabalhando no escritório você garante que você mantém como dono da empresa o seu ego em dia, mas não o resultado. Adorei, é isso. É Bom, sobre o no ego. nível consciente ou não, mas é ego e poder, né? É E eu ego e vou poder. dizer, Silvia, para muitas pessoas e pessoas geniais que eu conheço, é é bem consciente essa questão desse ego e para mim, cara, você tá eu passei por isso, mas eu vejo colegas passando, você vai perder talento sim, você tá um passo atrás nessa batalha por talentos, sim. Então o mito é: "Ah, só tem cultura, só tem garra, só tem elementos, eu tô todo mundo ali junto, a gente tá na trincheira junto". Hum. As guerras que aconteciam nas trincheiras já acabaram faz uns 40 anos. Pois é. E não É. adianta ser um time com 100 crianças jogando futebol sem saber para que lado cada uma tá indo, né? Não é isso Nossa, que determina. eu vou incorporar essa pra mim agora, porque Não, essa eu achei assisti maravilhoso. uma vez um vídeo sobre produtividade que falava sobre isso, e esses dias alguém usou esse exemplo, eu falei: "Nossa, que maravilhoso!". E eu tô até aqui reproduzindo, porque é assim, é a forma de desenhar, não adianta, não é isso que faz um time ganhar. Não é, não é. Não, já está provado que não é. Eu entendo que há 5 anos atrás podia ter várias discussões sobre isso. Não, tá provado que não precisa. Isso aí, maravilhoso, foi muito boa a nossa conversa, eu estava ansiosa por esse encontro Eu que a também. gente combinou lá em Austin, né, durante o Running Remote, naquele momento tão legal, assim, de encontros, de palestras, eu saio de lá desorientada sempre, porque é tanta informação, né. Eu também. Eu saio de lá, Nossa assim, a minha senhora, cabeça demora uns dias pra voltar ao normal, assim. eu também, mas foi maravilhoso e ainda estou aqui, bebendo daquela fonte, né, a partir dessa nossa Sim, conversa e conseguindo transmitir para outras pessoas esse conhecimento incrível, porque
nós vamos transformar o Brasil dentro das possibilidades, claro, né, de economia, de atividades, num país mais flexível. Esse é o nosso objetivo aqui da Remoto e vocês são um caso fantástico para nos apoiar nesse exemplo. Muito legal. Obrigada, Vini. Maravilha. Foi um prazer, Silvia. Ó, fiquei super feliz Que bom. e espero que a gente consiga trazer mais pessoas para falarem mais ainda sobre trabalho remoto e estou à disposição como sempre. Legal. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Obrigada por ouvir o RemotaCast com oferecimento da Logitech. Acreditamos que o futuro do trabalho vai muito além das paredes e que modelos flexíveis, bem desenhados, transformam empresas, cidades e a vida das pessoas. Até o próximo episódio!